apresentar as minhas ideias, digamos assim, a respeito das paisagens fortificadas no contexto turístico e nesse sentido vou dar início àquela que é a minha apresentação, que vai ser lida, isto tem dois momentos distintos. Tem um primeiro, no fundo, que é uma retrospectiva histórica do que são as construções militares em Portugal, desde a Reconquista, portanto, desde o momento da Reconquista de Portugal, e começa aí até aos dias de hoje, e depois tem um segundo momento de reflexão, digamos assim, portanto, um momento histórico, para percebermos o que é a paisagem militar e o que são as construções fortificadas, e depois um segundo momento de reflexão dentro do que é a ideia de sustentabilidade do turismo. Bom, e vou começar por fazer então a minha apresentação. E nesse sentido, no âmbito das conferências internacionais de Elvas, que têm por tema a sustentabilidade do turismo militar no século XXI, o nosso contributo centra-se naquilo que entendemos serem considerações pertinentes e necessárias para a discussão da problemática em análise. Neste sentido, a questão geográfica parece impor-se forçosamente, antes de mais ao nível nacional, onde as edificações militares comportam uma diversidade que vai das fortificações medievais, passando pelas 6 setecentistas e terminando já no século XIX, preenchendo o país de um extremo ao outro. Neste todo, o conceito de paisagem fortificada é uma constante pelo número de edificações de cariz militar em número significativo, de modo a tornar-se o elemento por excelência na leitura que possamos fazer da mesma. Quanto à diversidade estilística que encontramos na sua arquitetura, essa corresponde à sua natural evolução ao longo dos séculos, determinada pelas mudanças e transformações sociais e tecnológicas. Os processos distintos que essa arquitetura militar apresenta requerem o entendimento, da nossa parte, de alguns fatores que decorrem em paralelo, possibilitando, no seu conjunto, o salto evolutivo na arte de fazer a guerra. Referimos-nos a determinadas características que os armamentos passam a deter em períodos históricos determinados e que, em última análise, possibilitam-nos, a todos nós, sermos herdeiros de um vasto e diversificado património bélico. Tendo como ponto de partida a Reconquista cristã, como um levantamento do percurso secular da arquitetura militar em Portugal, iniciamos este percurso retrospectivo com as fortificações medievais, que se desenvolveram muito mais na Europa Central, comparativamente a Portugal, onde a sua implementação acompanhou o processo de reconquista. A necessidade de uma independência nacional obrigava a um esforço conjunto que o tornava diferenciador do sistema feudal vivido na restante Europa. No caso português, a sobrevivência comunitária impunha-se ao tradicional modo de viver feudal. Ainda assim, as sociedades medievais caracterizavam-se de igual forma em todo o mundo ocidental, na sua estratificação hierárquica, da extrema violência necessária à sua sobrevivência e daí a desconfiança face ao outro. Talvez por isso encontremos de uma forma tão evidente valores como a existência do castelo, da torre de menagem e da muralha, elementos afirmativos de uma cultura medieval. Já na reta final da Idade Média, a partir do século XV, o emprego sistemático de pólvora e das bocas de fogo, relegando cada vez mais para um passado o combate militar, feito estritamente por cavaleiros e homens a pé, viria a imprimir novas dinâmicas e, consequentemente, uma nova forma de pensar a arte da guerra. E, muito particularmente, o modo como se passam a erigir as infraestruturas militares. Nesse sentido, são muitos os autores que intitulam este período como o século da Revolução da Artilharia, com a infantaria a ultrapassar a cavalaria, continuando a conquista e a subjugação do adversário, a constituir a estratégia militar por excelência.
As batalhas desenvolviam-se na proximidade das fortalezas, por constituírem essas um importante reforço para as forças militares e um verdadeiro refúgio para as populações. Iniciava-se por essa mesma altura uma nova concepção humanista que a dinâmica das descobertas dos novos mundos viria a reforçar, situando o homem no centro deste e, nesse sentido, dotando de novas perspectivas e soluções, nomeadamente na arquitetura militar. Mas a revolução náutica, a que se assiste ainda em 400 e desenvolvida no decorrer da centúria seguinte, foi um marco incontornável que iria influenciar na construção de novas infraestruturas militares. O exemplo mais paradigmático é muito provavelmente a Torre de São Vicente, provavelmente mais conhecida como Torre de Belém. Pelas características que a definem, de forma tão singular quanto casa a modernidade do baluarte de artilharia de fogo cruzado com a torre de feição medievalista, unidos esses valores, presente e passado, por um cordão manuelino que os enlaça simbolicamente. Outros exemplos da arquitetura militar poderiam ter sido dados em território nacional e no antigo Império Português, do norte da África ao extremo Oriente. Chegados ao século XVII, vamos assistir ao nascimento da ciência, que tem em Galileu um importante contributo no estudo da trajetória de portáteis. A matemática vai contar com novos impulsos, os quais contribuíram, por certo, para a evolução da arquitetura militar, que teve em Vauban o maior expoente, com inúmeras obras em França e repercussões muito particulares em Portugal, nomeadamente em Elvas. Seria ainda no decorrer de 600 que se estabelece o ensino técnico militar. São todos estes avanços científicos que permitiram a evolução tecnológica com particular aplicação nos instrumentos militares, com recurso ao canhão, cujo desenvolvimento e sofisticação obrigava a repensar a arte de fazer a guerra, nomeadamente do ponto de vista das estruturas militares. A realidade portuguesa conseguiu a aplicação de todas estas vivências, derivada das tensões políticas, diplomáticas e militares expressas na projeção de novas estruturas no decorrer do século XVII, sobretudo a quando da restauração que devolveu ao país a sua soberania após a anexação da Coroa de Portugal aos territórios da Casa de Habsburgo. No século XVIII, a fortaleza e a praça armada continuam a exercer um papel significativo que permaneceria até ao início do século XX. São muitos os exemplos de paisagem fortificada que poderíamos citar um pouco por toda a fronteira terrestre e marítima, de norte a sul do território continental português, mas nesse aspecto, Elvas é uma das melhores definições. Numa primeira fase, coincidente com o período medieval, verifica-se o crescimento urbano em paralelo com a defesa militar e, posteriormente, com o desenvolvimento da artilharia, há uma natural limitação do crescimento da urbe, no decorrer de toda a Idade Moderna e numa parte significativa da Idade Contemporânea, tanto quanto a nova arquitetura militar seiscentista assim o impõe. A mesma evolução militar que conferia um caráter obsoleto à muralha fernandina foi a mesma que deu lugar à fortaleza abalaurtada seiscentista, que grosso modo corresponde ao que hoje entendemos por centro histórico. Dentro dessa lógica defensiva da cidade, seria construído ainda o Forte de Santa Luzia, assim como o aumento da projeção do fogo seria determinante para a construção de uma outra fortificação no Monte da Graça, iniciada em 1763 e que permitia alcançar a sofisticação desejada dentro daquela que era a estratégia militar vigente. Com o século XIX, quando se procede a alguns acrescentos por ocasião das invasões francesas, mais do que se encerrar um ciclo de guerra, dava-se início ao seu declínio, onde a defesa da fronteira, como garante da soberania de um Estado, deixou de ser uma preocupação. Seria precisamente o somatório de todos estes ciclos, em Elvas,
que nos permite hoje sermos detentores de um património singular e duplamente reconhecido internacionalmente. Primeiro, com o título de Praça Forte do Reino, enquanto militarmente ativa, e em 2012 como Património da Humanidade pelo conjunto de edificações militares que reúne, únicas em Portugal. A distinção universal da cidade de Elvas, com a atribuição deste galardão pela Unesco, deve encher os portugueses e, muito especialmente, os elvenses de um natural orgulho, mas também uma acrescida responsabilidade deste, que deve ser encarado sempre como um ponto de partida e não como um fim alcançado. Só nessa perspectiva podemos entender as preocupações que aqui nos leva a reunir para um pensar conjunto sobre a sustentabilidade turística das paisagens fortificadas que, com base na realidade de Elvas, pode e deve ser colocada perante todas as demais vivências. Se o vastíssimo património militar edificado é por si só apelativo, ao encontrar-se sobre os auspícios da Unesco, a sua visibilidade assume uma escala planetária. Embora se trate de uma realidade crescente, vivida e presenciada por todos nós, temos que contrariar a tendência de acharmos que a sustentabilidade do turismo assenta unicamente nesse reconhecimento. Pelo contrário, refletirmos sobre a paisagem fortificada torna-se imperativo após um processo de afirmação que culminou com sucesso em 2012, o qual deve envolver todas as partes interessadas, desde o poder central e local, aos investigadores em áreas como a história da arte, o património, a arquitetura, a história militar, para além de outras áreas do conhecimento, no necessário apelo à interdisciplinariedade e, naturalmente, à sociedade civil, fundamental em todo este processo. Se, por um lado, se torna essencial uma consciência histórico-patrimonial, por outro, esta só poderá ter utilidade se estivermos atentos, por um lado, ao tempo presente em que vivemos e, por outro, ao tempo futuro, no qual se pretende que a aplicação de determinadas medidas seja um garante de um sucesso sustentável. Por outras palavras, se a consciência histórica se assume como fundamental, esta só o poderá ser execuível tanto quanto saibamos casar com as realidades conceptuais do século XXI. O tempo presente é o tempo de um mundo global, onde, nas palavras de José Matoso, as fronteiras, em vez de afastar, são um fator de aproximação. Um mundo onde o Estado-nação, na sua concepção clássica, soberania quase sempre identificável com a força militar, deu lugar às missões internacionais, enquanto campo preferencial de implementação das suas ações. E se hoje a livre circulação entre os Estados europeus é um dado objetivo, essa será uma dinâmica que implicará uma maior consciência na afirmação das identidades culturais das nações como forma de sobressair face a uma Europa cada vez mais homogénea e a um mundo cada vez mais global. Deverá ser a partir dessa realidade que devemos avançar para algumas considerações que julgamos pertinentes enumerar enquanto estímulos necessários a uma aproximação à sustentabilidade turística das paisagens fortificadas. Desde logo, e agora peço só aqui desculpa, uma questão logística.
Deverá ser a partir dessa realidade que devemos avançar para algumas considerações que julgamos pertinentes enumerar enquanto estímulos necessários a uma aproximação à sustentabilidade turística das paisagens fortificadas. Desde logo, a importância de um projeto alargado que envolva de uma forma responsável e participativa todas as partes interessadas, contrariando a tendência à qual muitas vezes assistimos de cada um per si. A visão global deverá sobrepor-se aos interesses individuais. Um segundo ponto refere-se ao aproveitamento de determinadas especificidades histórico-patrimoniais, sempre existentes, que estimulem iniciativas paralelas, contribuindo para o enriquecimento do projeto global. Por outras palavras, devemos saber capitalizar o turismo militar, seduzindo também para outras mais-valias culturais, nomeadamente o turismo religioso, o musical, o ecológico, o gastronómico, o desportivo, etc. As relações transfronteiriças, que se redescobrem uma vez mais neste século XXI, detêm neste âmbito uma enorme importância. Basta pensarmos no património militar edificado na fronteira terrestre portuguesa para rapidamente concluirmos que este não só existe, como se justifica como elemento apelativo a cooperações culturais. Uma vez que a nossa identidade se afirmou historicamente nesse diálogo fronteiriço, incluir a raia espanhola num projeto de paisagem militar não só é um dever histórico, como se apresenta como uma estratégia inteligente nessa procura de sustentabilidade. A aposta na formação especializada de todos quanto trabalham diretamente com o património é cada vez mais uma exigência a cumprir. Pessoas com formação específica são pessoas mais conscientes e conhecedoras do património e, por isso, mais capazes de corresponder às diferentes solicitações dos visitantes. Em suma, são pessoas capazes de divulgar melhor o património existente. Por último, mas não menos importante, temos a vivência urbana, quase sempre secundarizada pelas dinâmicas turísticas, mas que constitui, em nossa opinião, um dos mais importantes fatores para a sustentabilidade de qualquer projeto turístico a médio e longo prazo. O turismo, sendo uma atividade económica, desejada pelas cidades e pelas regiões, é também garantia de uma parte substancial das verbas para a conservação do património, o que não é totalmente verdade, isto que eu estou agora a afirmar. Sendo todo esse desenvolvimento social e económico legítimo e desejável na dinâmica turística, esta não deverá sobrepor-se à vivência cotidiana dos cidadãos, já que são estes, no seu dia-a-dia, que ajudam a identificar as cidades que os próprios turistas procuram. É na sabedoria da regulamentação desta diversidade de interesses, dialética entre os que vivem e os que só vêm para ver, que se colocam as maiores dificuldades na gestão do património. Daí ser a própria Unesco que alerta para o perigo da uniformização turístico-cultural, sublinhando esta a necessidade de contrariar tendências destruidoras em si mesmo das singularidades premiadas por essa instituição. Do mesmo modo, um dos mais importantes congressos sobre o património, realizado recentemente em Madrid, a Europa Nostra, alertava para o perigo da disneylização do património como elemento de entretenimento de turistas. Nesse sentido, reclamaram-se políticas de proteção e valorização dos verdadeiros valores patrimoniais para um maior aprofundamento e compreensão das culturas. Basta pensarmos nas contradições existentes em alguns espaços histórico-culturais, nos quais, embora iniciados sobre os mesmos princípios de conservação e valorização do património, são posteriormente alterados no descontrole da sua administração. Vejamos o caso, para mim pessoalmente negativo, da Vila de Óbidos, comparativamente com o qualificado e resguardado a que se procedeu no centro histórico de Guimarães, enquanto uns
perdem a sua identidade versus ganhos indiscriminados, oriundos de muitas e variadas gentes. Outros procuram que a sua identidade cultural se mantenha garantida na vivência qualificada dos seus habitantes, não deixando de se disponibilizar para propostas que o outro possa trazer. Por isso, e termino, sublinhando a importância real da cidadania para o equilíbrio entre a sustentabilidade turística necessária e a identidade como condição sine qua non para a nossa sobrevivência com paisagens fortificadas. A chave para a sustentabilidade, em nossa opinião, terá que ter em linha de conta alguns dos fatores aqui enumerados e cabe-nos a nós, sociedade civil, criar as dinâmicas necessárias para a manutenção desse equilíbrio que se deseja saudável e naturalmente enriquecedor. Muito obrigado.